Lucas 13. Jesus faz duas comparações, que a gente acha que reino de Deus é uma coisa enorme, é uma coisa, fogos, não tem nada a ver. O reino de Deus, Jesus fala assim, a primeira comparação que ele faz é de uma semente de mostarda. No Brasil a gente mal conhece a semente de mostarda, é uma semente que parece um pó, ela é finíssima, pequenininha, muito pequena. Então, mas quando ela cresce, quando ela brota, quando ela consegue germinar, ela às vezes consegue fazer uma árvorezinha de às vezes até 2, 3 metros de altura. Então Jesus faz uma comparação do reino de Deus ali, da semente de mostarda. Quer dizer, o reino de Deus, ele fica grande, mas ele não começa grande. É uma coisa impressionante, como é que se ele germina, se a gente faz com que as coisas funcionem, nós teremos um reino de Deus grande na nossa frente. Então Jesus fez essa comparação. O reino de Deus começa pequeno, começa devagarzinho, e ele cresce e vira uma árvore frondosa, aonde as aves do céu às vezes vêm procurar fazer ninhos. Essa é uma comparação de Jesus. A outra é mais profunda. Em quem eu posso comparar o reino dos céus? Jesus compara a uma mulher que faz uma massa em 3 medidas. E nessas 3 medidas, aquilo faz com que toda aquela massa seja... ela tenha um segmento, tenha uma coisa boa, vire um pão, não é? Então o que Jesus quis dizer é outro jeito de reino de Deus. O reino de Deus é aquilo, essa mulher que Jesus fala, é aquilo que nos dá a vida, aquilo que produz a vida na terra. Então, o reino de Deus começa pelo Pai que está nos céus. Depois passa toda para aquela misericórdia do Filho e depois pela estrutura e a nossa intelectualidade, nossa inteligência do Espírito Santo. Então Jesus compara, a segunda comparação dele, ele compara o reino dos céus, aquilo que passa pelo Pai, aquilo que passa por Jesus e aquilo que passa pelo Espírito Santo. Quer dizer, nós temos a criação, nós temos a misericórdia e nós temos a nossa inteligência para poder resolver as coisas de Deus. Então, o Evangelho de hoje é muito simples. Além desse comentário que eu fiz aí, existe esse comentário simples, que as pessoas entendam. O que é o reino dos céus? Ou é uma sementinha de mostarda, que ela começa pequena, mas torna-se uma coisa grande, bonita. Ou então, é aquela mulher, que em 3 medidas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela produz algo que nós vivenciamos na terra. Essa segunda comunicação de Jesus, essa segunda comparação de Jesus, nós estamos fazendo isso porque a primeira depende dele, porque a semente quem faz germinar é Deus, quem faz crescer é Deus. A primeira comparação é de Deus, a segunda depende de nós. Depende de nós. Jesus faz 2 comparações, uma que vem dele, aquela ali é certa, a outra, nós estamos realmente fazendo essa mistura, nós estamos vivendo a vida com a proteção do Pai, nós estamos vivendo a vida com a misericórdia de Jesus Cristo, nós estamos vivendo a vida com a intelectualidade e a inteligência do Espírito Santo nos dá? Muitas vezes não. A gente consegue às vezes a gente acredita na misericórdia de Deus, mas não acredita na vida do Pai. A gente acredita na vida do Pai, mas não acredita na inteligência do Espírito Santo. Não é não acreditar, é não viver aquilo. A gente não consegue ter plena confiança. Deus nos dá a vida, coisa melhor que tem, bonita a vida, seja ela qual for, é a vida. Jesus nos dá a misericórdia, Jesus se tornou humano por essas coisas todas. E o Espírito Santo nos dá a inteligência, a intelectualidade para poder pensar, fazer o que for necessário.
Mas para o reino dos céus brotar, fazer essa massa bonita na nossa vida, durante o tempo todo que nós estamos vivendo, independente se você vai viver 20 anos, 15 anos, 90 anos, porque somente Deus conhece o nosso tempo. Se a gente não consegue juntar essas três coisas, não precisa ser católico para isso não. Se a gente não acreditar na vida, se a gente não acreditar na misericórdia, se a gente não acreditar na intelectualidade, seja em qualquer religião, nós não vamos conseguir fazer brotar dentro de nós o reino de Deus. É muito simples esse evangelho, basta prestar atenção que Jesus está falando, primeiro aquilo que o Pai nos dá, aquilo acontece, a semente de mostarda, ela é pequenininha, ela brota e ali vira uma frondosa árvore, mas a outra comparação está entregue para nós. Nós é que vamos saber se a gente consegue entender o que o Pai quer de nós, entender o que o Filho espera de nós, e vamos entender o que o Espírito de Deus quer da nossa vida, o que Ele pretende. Toda aquela inteligência que o Espírito de Deus nos dá, serve para quê? Para a gente virar pessoas amargas? Não tem nada disso, né? Então, fica hoje essas duas comparações. Uma depende de Deus, Ele faz, que é a semente de mostarda. A segunda depende de nós. Juntar essas três leveduras é juntar, fazer uma massa só e pedir a Deus que faça com que ela cresça, tá bom? Então, fica o nosso recadinho de hoje, que é muito simples. Basta prestar atenção. Jesus está nos falando sobre os dias de hoje. O que está acontecendo hoje nessa corrida desenfreada que a gente tem para esse mundo afora, tá bom? Que Deus os abençoe. Bom.